A vereadora Jéssica Lemoni, claro que do PL, de Itapuã, uma cidadezinha no litoral norte de Santa Catarina, pediu a retirada do clássico Capitães de Areia de Jorge Amado da rede pública das escolas da sua região. Ela supostamente alega que o livro faz propaganda comunista, além de conter linguagem que ela denomina chula. Parece que a mocinha não fez o ensino médio, quando nós estudamos o famoso Romance de 30, que foi a segunda fase do modernismo brasileiro, a partir de 1922. Pois bem, Jéssica, presta atenção, amor. O Romance de 30, ou seja, a partir de 1930 até 1945, reúne uma série de autores que eles mapearam aquelas áreas mais deprimidas economicamente do Brasil, incorporando às suas narrativas as falas e os tiques de vários pontos do Brasil. Esse, especificamente, Capitães de Areia, foi publicado em 37 por Jorge Amado e apresenta uma narrativa de um grupo de meninos e de adolescentes abandonados que viviam nas ruas de Salvador, mais especificamente em um trapiche abandonado na zona portuária. Portanto, você não pode esperar aquele romancezinho açucarado, pois esse livro segue a vida desses jovens marginalizados que, diante da fome, do abandono social e da ausência de políticas públicas efetivas lá naquela época, eles se organizaram em uma espécie de bando para sobreviver através de pequenos furtos e crimes. O protagonista, Pedro Bala, que é o líder do grupo, conduz os chamados, entre aspas, Capitães de Areia, que foi um apelido dado pelos supostamente jornais daquela área. Através da existência marcada, que eles apareciam nas páginas, pela violência urbana, mas havia uma solidariedade interna, ou seja, eles se protegiam e buscavam, apesar de um caminho torto, uma dignidade em meio à miséria. Esse livro que eu comprei em 2016, né, para o meu mestrado, ele se divide em 3 partes distintas, transitando entre o realismo da crítica social e elementos romanescos ao sabor de Jorge Amado, com aquele tempero da sensualidade nordestina. A primeira parte apresenta mais assim o perfil das personagens, através de histórias em que eles se cruzam. A segunda já acontece com um desenvolvimento de conflitos centrais. E, por fim, a terceira parte projeta os destinos individuais de cada membro do grupo. Ou seja, ele deixa meio que a narrativa aberta. Jorge Amado, então, constrói um amplo quadro da marginalização infantil urbana, não apenas retratando a pobreza social, mas também a invisibilidade social desses jovens ante as instituições oficiais. Agora vamos falar da recepção naquela época, que já causou um certo transtorno, que a recepção desse livro, quando ele foi lançado, no final da década de 1930, foi marcado por controvérsias, ou seja, houve elogios, mas também houve uma galera que desceu a lenha nesse livro. Parte da crítica conservadora, que sempre se manteve por aí, né, considerou a linguagem de Jorge nesse livro chula, desleixada e desapegada das regras gramaticais. Isso aí, entre aspas, que eu fui buscar, né, através de leitura de jornais daquela época, né, de 1937. Essa resistência linguística refletiu uma tensão maior com a proposta estética e ideológica da obra, que rompia com padrões literários estabelecidos quando esse livro incorpora a oralidade popular nos diálogos.
né? Então, o Romance de 30, não só do Jorge Amado, mas todos, eles trazem a fala das pessoas como os seus autores pesquisavam e também viviam aquilo. A Fortuna Crítica, mais tarde, reconheceu, enfim, a relevância social dessa obra e a sua capacidade de humanizar personagens marginalizados, que a maioria da elite não conhecia, porque vamos pensar que na década de 30, 40, né, havia pouquíssima gente alfabetizada. E dentro desse grupo, o grupo que consumia livros e literatura era menor ainda. E essas pessoas, elas não conheciam certas áreas, né, do país. Então, Jorge Amado produz em seu livro colocando crianças, enfim, como sujeitos políticos, né? Que, apesar de eles cometerem, né, infrações, eles lutavam pela sua sobrevivência. Essa perspectiva que a nossa vereadora, que foi eleita com menos de 400 votos, ela ignora, isso aí valoriza a inovação de Jorge Amado ao dar protagonismo e também relevância a personagens tradicionalmente silenciados da literatura brasileira. Então, pesquisadores da área de estudos literários também identificaram nessa obra outros elementos que transcendem apenas a denúncia. Por quê? Porque se um livro apenas denuncia, ele corre um sério risco de se tornar panfletário, né? Panfletário é aquilo ali como aqueles panfletos que na época de eleições a galera distribui com frases de efeito, com assim, né, identificação rasa daquelas mazelas sociais, sem apresentar, no entanto, toda uma estrutura que faz com que essas mazelas permaneçam, né? Então a gente vê esse livro como não apenas uma denúncia, mas como uma virada de protagonismo, que passa a ser o quê? Passa a ser a galera que é infantil, né? Que a infância sempre foi, né, silenciada, a não ser em obras da literatura infantil, que muitas vezes reduziam as crianças a autômatos, aquela coisinha sem profundidade, aquele texto bobinho, tolo, né? Então esse livro ele ocupa uma posição central na segunda fase do modernismo brasileiro, viu? Mocinha aí do PL, aprende, faz bem para a saúde e caracteriza não só engajamento, mas também ele é símbolo de romance regionalista, que atinge, a partir da década de 30, maturidade. Tranquilo, meus amores? Agora eu peguei uma parte desse livro que eu lembrei, que fala da relação de um padre de forma positiva com o grupo Capitães de Areia. E eu vou ler essa parte para vocês. E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões para ver se aquela vereadora do PL estava certa ou não de tentar censurar essa obra. E logo que, por intermédio de Boa Vida, era também nome de uma das personagens, o padre José Pedro fez relações com os Capitães de Areia. Viu que se lhes fizesse essa proposta, perderia toda a confiança que já depositavam nele, e que se mudariam do trapiche e ele nunca mais os veria. Além do mais, não tinha absoluta confiança naquelas solteironas velhuscas, olha a crítica às mocinhas de bem, velhinhas de bem, né? Solteironas velhuscas que viviam metidas na igreja e que aproveitavam os intervalos das missas para comentarem da vida alheia. Olha só, desde aquela época, cidadão de bem. Lembrava-se que, a princípio, elas tinham ficado magoadas com ele porque, ao acabar de celebrar pela primeira vez naquela igreja
um grupo de beatas se acercou dele com o evidente propósito de o ajudar a mudar os trajes do ofício da missa, e ressoaram em torno a ele exclamações comovidas. Ou seja, elas estavam puxando o saco do padre para ele não, cuidar dos meninos que eram chamados de marginais para baixo. Olha o que elas falavam para comprar o padre. Reverendozinho, anjo Gabriel, uma velhusca magra juntava as mãos em adoração. Meu Jesus Cristozinho, pareciam adorá-lo, olha só. E o padre José Pedro se revoltou. Em verdade, ele sabia que a grande maioria dos padres não se revoltava. O que o Jorge quis dizer aí? Que a maioria dos padres e hoje em dia dos pastores, eles amam ser bajulados. E esse padre não. Ele queria ter o quê? Uma função social. Não se revoltava e ganhava bons presentes, ou seja, a maioria dos padres ganhavam já bons presentes, de galinhas, perus, lenços bordados e, por vezes, até antigos relógios de ouro que passavam através de gerações na mesma família. Mas o padre José Pedro tinha outra ideia da sua missão. Parece que é o princípio da teologia da libertação que apareceu quase 30 anos depois. Pensava que os outros estavam errados, os outros padres, e foi com um furor sagrado que disse: as senhoras não têm o que fazer? Não têm casa de que cuidar? Eu não sou Jesus Cristinho, nem anjo Gabriel. Vão para suas casas trabalhar, preparar o almoço, cozer. As beatas o olhavam assombradas. Era como se ele fosse o próprio anticristo. Olha só, cidadão de bem, hein? O padre completou: em suas casas trabalhando, servem melhor a Deus que aqui cheirando as fraldas dos padres. Vão! Maravilhoso, né? Leiam e não se deixem levar por críticas, principalmente de bolsonaristas.